Olá, meu nome é André Luiz de Moraes, eu sou Babalorixá do Templo de Umbanda, Vovô Serafim e Ogum Três Espadas. Sou presidente da Federação Caminho dos Orixás. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho de ancestralidade e a importância desse culto ancestral. Falando um pouquinho de ancestralidade e falando um pouquinho do culto que nós temos, tanto na Umbanda como no culto aos orixás. Quando nós falamos de Umbanda, nós falamos de uma religião genuinamente brasileira, nós falamos de ancestralidade da nossa terra. Então, o que nós encontramos num templo de Umbanda a nível espiritual de trabalho? Nós temos lá os pretos velhos. Quando nós falamos dos pretos velhos, nós falamos do nosso passado. No Brasil, nós falamos de entidades que se evoluíram e hoje presta bem-estar, caridade ao mundo físico. São entidades que se incorporam para passar sua mensagem e nos orientar dentro do nosso destino. A Umbanda, ela trabalha com esses ancestrais brasileiros. Nós trabalhamos com os pretos velhos, caboclos, baianos, boiadeiros, marinheiros, herês, quer dizer, nossa entidade de esquerda, que é Exu e Pombogira, aonde nós trabalhamos esse conceito de compreender melhor a nossa vida. E quando nós vamos consultar uma entidade, ela sempre vai tocar no assunto da nossa ancestralidade. Para a gente entender nossos ancestrais, nós devemos entender que existe uma genética ancestral que nós herdamos 50% da genética do nosso pai e 50% da genética da nossa mãe. E assim, sucessivamente, nós vamos estar englobando os ancestrais deles, os nossos avós, pelas duas partes, os nossos bisavós, enfim. No culto aos orixás, nós fazemos um culto de 7 gerações. As pessoas às vezes perguntam, mas para que e por que nós devemos cultuar a ancestralidade ou Egum ou seguir a orientação de um espírito? É uma pena que as pessoas procurem na espiritualidade só um marido, uma esposa, um cargo melhor na empresa, ganhar dinheiro ou destruir a vida de alguém. Se a gente for olhar ancestralmente, nós devemos valorizar o que os nossos ancestrais foram. Então, qual era a habilidade do meu pai? Qual era a habilidade da minha mãe? Qual era o conteúdo melhor que o meu pai tinha, minha mãe tinha, meus avós? Eu venho de uma descendência italiana e africana. O que tinha de melhor na minha descendência? Qual era a maior dificuldade? Qual era o maior problema? Aonde eles se esbarravam em situações iguais? Quando saía do meu bisavô para o meu avô, para o meu pai e esbarrou em mim. E aí entra o culto. Quando a gente vai lá fazer uma oferenda na encruzilhada, ou no cemitério, ou na mata, e muitas vezes nós estamos reverenciando uma entidade, às vezes aquela entidade está em conexão com a nossa ancestralidade. Por quê? Porque na religião dos orixás, nós acreditamos na vida após o mundo físico. Nós acreditamos no mundo espiritual, nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na ação dos ancestrais veneráveis, aqueles que não vão retornar mais, que estão nos conduzindo na nossa vida terrena. E aí esse culto, ele passa a ser de suma importância para a nossa revelação do nosso amanhã, do nosso ontem e também para agir no nosso presente em modificações. Se a gente pegar as culturas, todo mundo cultua os mortos nas suas crenças. E a nossa religião, ela não seria diferente. A única coisa é que a ação ela é mais direta, porque você trabalha tanto com o ponto físico, material, de comida, de oferenda, de velas, de bebidas, e ao mesmo tempo você trabalha com a conexão de pensar, minha avó tinha aquele hábito, hoje eu herdei esse hábito, ela é falecida, muitas vezes eu me ligo nela para que eu resolva o problema, ou eu oro por ela para que ela me defenda. E os nossos ancestrais, eles estão sempre acordados em volta da gente, olhando aonde nós vamos errar e para que a gente não repita o mesmo erro que eles repetiram enquanto estavam aqui. Então, se eu for falar
de ancestralidade, de Egum, de entidades, é um assunto muito vasto. Mas o que eu quero é que as pessoas que seguem esse canal, que elas entendam a importância de louvar os seus ancestrais, de brigar contra as mágoas, as decisões erradas, os conflitos familiares, porque ancestralmente isso traz muito peso na vida da gente. É lógico que a gente tem a nossa ação direta, física, sentimental, que às vezes a gente não tem como hábito de reaver aquele conceito, de perdoar, de passar por cima de situações que vivemos familiarmente ou socialmente muitas vezes. Mas quando eu reverencio os meus ancestrais e consigo corrigir os meus erros que eles tiveram igual e que nessa minha forma de viver e nessa minha passagem eu consigo corrigir, eu deixo o melhor para os meus filhos, para os meus netos e quem virá depois. Temos que lembrar que a vida é uma roda contínua que nunca para. E se você pensar nos seus de ontem, você prepara um mundo melhor para os seus de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like no nosso canal, siga o nosso canal e vamos continuar passando informações importantes para todos nós, para todos vocês. Axé, que o Deus, os nossos ancestrais, abençoe o nosso caminho.